Sejam bem-vindos vocês que chegaram aqui pela primeira vez. Essa casa e essa porta está sempre aberta para vocês, mas principalmente a porta do nosso coração. Não é uma igreja eclésia tradicional, como a gente está acostumado a ver, mas uma família que fala de Jesus Cristo desde os louvores até o final do culto e vai para casa e continua vivendo Jesus Cristo. Não é para a glória de homens esse culto, é para a glória de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, cara. E vai ser uma palavra muito forte hoje, muito poderosa. Eu queria que vocês estivessem no Espírito. Eu vou pregar essa palavra baseada em mim, pastor Abraão. Glória a Deus. No quão miserável eu sou. Baseado em mim, o quão longe eu estou ainda da santidade, Rose. Baseado em mim, que se eu estiver distraído, eu quero os cultos para mim. Eu quero usar Deus para meu próprio benefício. Então, quem tiver nessa mesma vibe que eu, pega para si essa palavra poderosa, que se vocês saírem insatisfeitos consigo mesmo daqui hoje, é sinal que a gente saiu vitorioso. Porque Deus corrige, Deus conserta, e Deus aviva, que é mais um culto de avivamento, aqueles que Ele ama e aqueles que quer está do lado dele. O título dessa mensagem é o seguinte: as lépitas é uma moeda da época de Jesus Cristo, tá? As lépitas da gratidão, mais que moedas, um trono. As lépitas da gratidão, mais do que moedas, um trono. Enquanto vocês acham aí, Marcos capítulo 12, do versículo 41 a 44, muito conhecida essa passagem daquela viúva. Marcos 12, 41 a 44. Sabe que Jesus, ele nos deixou um alerta, enquanto vocês procuram, Marcos 12, a partir do 41, para os últimos dias. Eu acho que está na cara, meu querido, que a gente está vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Está muito na cara. E uma das coisas que mais iria acontecer nos últimos dias é que muitos se afastariam da sã doutrina. É o que a gente mais vê. Pregando tudo menos Jesus Cristo, ouvindo tudo menos Jesus Cristo, vivendo tudo menos Jesus Cristo. Muitos se desviariam da fé, o amor esfriaria, a nossa entrega seria parcial. Isso se a gente entregar alguma coisa, né? Mas pelo menos uma respiração, se a gente não estiver morto, a gente entrega a Deus. E o reino de Deus não seria mais prioridade em nossas vidas. E eu, sabendo disso, olho, meu amor, para mim e digo quão miserável eu sou e quanto preciso mais desse Jesus Cristo. Porque é muito fácil a gente ouvir, é muito fácil a gente pregar aqui sobre confiar no Senhor, descansar no Senhor, mas o difícil é viver isso. Eu sempre digo essa máxima aqui, e antes as pessoas me criticavam, depois achou correto, porque perceberam. Não sei se alguém ainda critica, mas eu digo, porque muitos dizem assim, o pastor tem que viver o que prega. Eu falei, eu não consigo, porque o que eu prego é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre vai ser maior do que eu. Eu vou tentar viver o que eu prego. Eu vou fazer de tudo para viver o que eu prego. Mas eu entendo cada dia mais que o único que consegue fazer eu chegar perto de viver o que prego se chama Jesus Cristo. É por isso que eu tenho que buscar cada dia mais Ele. Marcos 12, 41 vai dizer assim: sentado diante da caixa de ofertas, ali estava Jesus, sentado diante da caixa de ofertas, observando tudo. Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Essas moedas que são as lépitas de cobre. 2 lépitas, ela jogou ali. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
Pai, louvado seja teu nome. Coloca a mão para cá, me abençoe, eu preciso da bênção de vocês. Louvado seja teu nome, Paizinho. Eu preciso de ti, todos nós precisamos de ti. Que não seja mais um culto na vontade do homem, Pai, mas que seja a tua palavra revelada aqui. Que o Senhor quer falar conosco essa noite. Abre nossos corações, nossos olhos, fiquem atentos, para sairmos daqui nascidos de novo. Que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu sei que muitos usam essa passagem, quando um pastor vai pregar essa passagem, as pessoas já vão lá, vem ele falar de dinheiro. Não tem nada a ver. Dinheiro é o que menos importa nessa passagem, mas é um exemplo vivo de algo que fica fácil, porque é palpável. Então, eu vou falar aqui muito disso daqui, mas vocês vão entender. Essa viúva, então, entregou tudo o que tinha para o templo. Ela entregou todo o seu dinheiro para o templo. Olha o que fala aqui. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Em hipótese alguma, o que essa passagem não está dizendo e nem incentivando é a gente entregar todo o nosso dinheiro ao templo. Não tem nada a ver com isso. Mas ainda assim, Jesus faz um elogio a essa viúva, que entregou tudo o que tinha. Cara, o que eu fico atento nessa passagem é algo muito extraordinário. Por quê? Porque ela sabia que podia contar com o Senhor. Ela sabia que podia contar com Deus. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Aquela viúva já tinha certeza disso antes dessa revelação chegar a Tiago. Porque aquela viúva, ela tinha tanta certeza que Deus se manifestava às viúvas, que Deus se manifestava aos pobres, que Deus estava com eles, que ela disse: meu sustento, ela confiou. Ela ofertou 2 leptas de cobre sem ser coagida. Você entende o que é isso? A oferta dela foi a menos valiosa para todos os homens e provavelmente a menos valiosa nas igrejas, mas foi a mais valiosa aos olhos de Jesus. Pastor, assim você quer deixar a igreja pobre? Não. A igreja é rica do Espírito Santo. E ele vai levantar pessoas também ricas financeiramente e vai abençoar, não por coação, mas porque ele quer agradar a Deus. Sabe, gente, é do coração de Jesus para o nosso coração. Porque para a gente compreender essa passagem, eu vou ler Marcos 12 aqui, 38 a 40, que são os versículos anteriores. A gente só pode compreender essa passagem no contexto. Veja aqui, E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para se justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. O que Jesus está dizendo é que ali tinham vários gasofilácios. Um para o rico, o outro para o mediano e o outro para o miserável. E aqueles caras lá, eles queriam ser vistos. Botando as moedas dele, eles queriam ser vistos, eles queriam que visse o quanto eles estavam, eles buscavam elogios, e ainda tinha algo pior, que tudo que os fariseus faziam é esperando algo em troca. Tudo que os religiosos de hoje continuam fazendo é negociar com Deus. Se eles oram é para querer algo de Deus, se eles botam dinheiro é para querer algo de Deus. Ei, a gente não tem que querer nada de Deus, não. Tudo que era de Deus é o Filho dele, ele já entregou para a gente já tem tudo, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mas ainda assim, ele gosta de galardoar aqueles que o buscam, não é verdade? Sabe, gente, essa viúva era uma coadjuvante na sociedade. Eles entraram nas casas, na Paula, das viúvas e se fartavam. Entenda uma coisa, quando a gente olha nos filmes, ou a gente imagina, vocês imaginam uma velhinha caquética, né? A mulher só era viúva, gente, podia ter 20 anos.
Ninguém está dizendo a idade dessa mulher, eu só estou conjecturando. Era uma viúva. Podia ser até aquela viúva que Jesus ressuscitou o filho dela no caixão. Aí eu fico imaginando nas minhas loucuras, Abraão, o seguinte. Vamos imaginar essa cena, que é possível. Os fariseus entram na casa dessa viúva. Os grandes fariseus, né? Os caras mais importantes da casa, aos olhos dos homens, entraram na casa dessa viúva. E ali, com o pretexto de fazer longas orações, Jorge, eles comiam da comida da pobre viúva, que quase não tinha, porque Jesus disse que ela deu tudo que tinha ali, né? 2 leptas de cobre. Com o pretexto de ser importante, de estar consolando, de estar fazendo a lei de Deus para ser visto, eles detonaram tudo ali. E Deus, de butuca, devendo tudo. Os sacerdotes eram os principais. Os sacerdotes eram os mais importantes. E Deus olhando só para aquela viúva. Deus reparando tudo, gente. E aí o cenário muda. Os sacerdotes, bem vistos pela sociedade, saem dali para ofertar. E aquela viúva, mal vista pela sociedade, sai dali também para ofertar. E agora, Jesus Cristo vai tratar essa viúva como muito maior do que aqueles sacerdotes. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, baseado nisso aqui. Não importa a perseguição que você está passando. Não importa os aproveitadores que entram na sua vida para querer tirar a sua paz, seja financeira, seja de saúde, seja falando aquilo que você não quer ouvir. O que eu quero dizer é que Deus continua olhando para você e achando você muito mais digno do que essas pessoas que para o povo são importantes porque carregam a Bíblia debaixo do braço, mas para Deus você é mais importante porque está sendo perseguido, mas entregou todo o seu sustento na mão dele, descansou nele e confiou nele. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena descansar em Deus. O problema é que o miserável quer ser visto. O miserável do homem quer que entre e diga, como aquele cara prega bem, como aquele cara faz isso bem. Não, cara, aí é que a gente tem que bater e dizer, é para mim que ele está dizendo isso, porque o que é que importa? Ser elogiado por Deus e pelos anjos ou por essa sociedade corrupta que jaz no maligno? Jesus não está olhando para o valor que você tem ofertado aqui na igreja não, meu irmão. Mas ele continua avaliando a forma que você tem ofertado seu dinheiro, seu trabalho, seu tempo, sua vida para ele. Não importa mais, né, Jorge? Não importa só o valor. Importa o que está dentro do coração que fez você botar. Porque se fosse o valor, essa viúva ia ser a pior. É tremendo isso, cara. Eu ofertei o tempo. Para Jesus não é suficiente você ofertar todo o seu tempo para ele. Para Jesus, ele vai perguntar, por que você me ofertou o seu tempo? Para ser visto? Porque é lei? Ou porque você ama estar em minha companhia? Tudo muda na graça. Qual sua fonte, igreja? Qual sua fonte, Maurício? Sabe, por qual motivo Jesus elogiou aquela viúva? Porque definitivamente dinheiro não é o foco principal aqui, porque ela ofertou muito pouco. Ela entregou todo o seu dinheiro naquele momento. Pelo que diz ali, ela ofertou todo o seu dinheiro naquele momento, mas veja como está escrito. Isso aqui é tremendo, olha aqui, velho. Olha que sacada. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ela entregou tudo o que possuía, todo o seu sustento a Jesus. Jesus não focou na grana. Vou parar, esperar o carro passar. Observe. Se ele focasse na grana, ele poderia falar assim, passou uma viúva e entregou todo o seu dinheiro. Ele não falou isso. Ele disse, entregou tudo que possuía, todo o seu sustento. A mensagem que essa mulher passou para Jesus foi, tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego no teu governo. Vocês estão entendendo a diferença? Ou seja, o dinheiro não é mais meu. A minha vida não é mais minha. Falou, tudo que eu tenho, todo o meu sustento, não só o sustento, tudo que possuía. É você orar de manhã e dizer assim, Senhor, é tudo teu.
Senhor, sabe que eu não estou preocupado mais com minha esposa? Porque eu já entreguei para o Senhor. Sabe que eu não estou preocupado com meu filho que se desviou das drogas? Porque eu já entreguei para o Senhor. Agora é contigo, meu Pai. Eu confio em Ti. A sua promessa diz, você está cansado? Eu estou cansado. Ah, você está oprimido? Eu estou oprimido. Então venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, aprendam de mim, ganhem intimidade comigo e não com essa religião desgraçada, porque é falta de graça. E eu lhes darei descanso, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. É o inverso, mas eu nunca acerto essa frase, né, Rose? Eu sou terrível. Cara, sabe o que é interessante? Essa mulher não procurou saber se era lei. Não era lei. Na verdade, a obrigação dela era não dar. Viúva não oferta, viúva não dizima. Ela não falou, peraí. Jesus chegou, é Novo Testamento, né? É para ofertar, é para dizimar? Não, cara. Ela não. Ela ofertou tudo que é, tudo que tem, só porque confia em Deus. Ela sabia exatamente quem era a sua fonte. E aqui eu pergunto para mim e para você, principalmente para mim, nessa fase preocupada que eu ando vivendo. Eu digo assim, Maurício, e você pode dizer seu nome aí na hora que você quiser, em silêncio ou não. Qual é a sua fonte? Porque se sua fonte é Jesus e você entregou tudo a Ele, Ele não vai deixar faltar nada, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Imagina, Jorge, se for, ó, gente, não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Imagina se essa for a viúva que quando andou lá Jesus, ela perdeu também o filho, aí Jesus tocou na esquife e o filho ressuscitou. Ia ser muito legal, né, se for a mesma viúva, porque mostra que ela entregou tudo a Jesus, que nem a morte conseguiu morrer. O cara ressuscitou. Mas isso é só uma conjectura de um cara animado com Jesus Cristo. Não está na Bíblia que é essa mesma viúva, e eu nem analisei os fatos que aconteceram primeiro. Só minha vontade mesmo de ser. Cara, todos estavam mostrando a Jesus, porque ali é interessante. Todos estavam mostrando a Jesus quem era a fonte deles. Bem antes. Desde que eles invadiam as casas das viúvas, eles já estavam mostrando a Jesus quem era a fonte deles. Mas aquela mulher não, cara. Porque existem muitas fontes quando se trata de oferta, sabia? É vaidade, medo, interesses, o próprio dinheiro, a negociação do dinheiro. Mas eu quero dizer essa noite, gente, que ninguém vê o que a gente deposita, e toda vez que eu falo deposita, não pense só em dinheiro. O que você deposita para Jesus? Você deposita confiança, você deposita seu tempo, você deposita seu corpo, tem que cuidar dele, você deposita sua família. Ninguém vê o que você oferta a Jesus, o que você deposita para Jesus no seu silêncio. Ninguém vai ver, ninguém olhou para aquela viúva, gente, mas Jesus está olhando e Ele basta. Ele sabe o que você tem depositado para Ele. A palavra diz o quê? Que Ele sabe aqueles que nele confia. Tem alguém aqui que confia em Jesus ou não, gente? Você veio aqui para ouvir essa palavra e dizer que Jesus sabe que você confia nele. Eu não duvido nem que ele saia pulando daqui com a bengala voando para o alto. Porque o Deus de cura está nesse local também. Eu fiz essa pergunta para mim. O que você tem depositado? Eu perguntei para mim. Eu fiz assim, o que você tem depositado? Deus está aprovando? Seja de dinheiro ou de qualquer coisa. O que você tem depositado, Deus está aprovando? Mas aí eu fiz uma outra pergunta pior que essa, porque na graça isso aqui não vale. Foi assim, a forma que você tem depositado, o que você tem depositado, tem agradado a Deus? Não é, velho? Muda tudo, cara. Sabe, eu vou dar exemplos clássicos. Seu tempo. O tempo que você tem depositado a Deus tem agradado o Espírito Santo? E a forma que você tem depositado esse tempo a Deus tem agradado o Espírito Santo? Eu vou me atrapalhar se eu falar essas conjunturas de frase. Então, sua oração,
Suas finanças, que muitas vezes a gente não consegue entregar a Deus, que Ele fala que a razão de todos os males vem do amor a essas finanças. Seu cuidado com seu pastor, seu cuidado com os irmãos, seu cuidado com os de fora, com os pobres, seu amor aos pobres, seu trabalho, seu ministério, sua oferta em todas as áreas de sua vida, tem agradado a Deus? E o porquê você faz isso? Agrada também a Deus? Aquele que sonda até o interior do seu coração, sabe a resposta. Muitas vezes a gente aqui se mente para a gente mesmo. Eu digo que em muitos momentos eu perderia nesse teste. Eu posso até ofertar, e às vezes com o motivo errado. Mas ainda assim ele elogia o cara, né? Ele fala assim que tinha 2 filhos, um disse que não ia e terminou indo. Ou seja, o cara meio mal-humorado pelo menos foi, porque sabia que era o certo a fazer. Se sua oferta, se sua fonte for Jesus, sua oferta pode parecer insignificante, mas Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar, porque você aprendeu a descansar e a confiar nele. Acreditem, gente, é um aprendizado. E Jesus às vezes, né, detona a saúde. Eu sou o pastor Robocop de tanto pino que eu tenho, mas faz a gente aprender a depositar nossa confiança nele. Será que a gente ama mesmo Jesus ou ama o que ele pode fazer por nós? Tem um texto de Moisés que muitos conhecem, que é clássico, pô. Deus fala assim, ó, minha bênção vai com você, não se preocupe não, que provavelmente ele está dizendo, né, falando nas minhas linguagens, eu vou mandar os anjos lá, eles vão detonar os inimigos, vocês vão chegar bem naquela terra. Ou seja, ele estava dizendo, minha Shekinah vai com você, a minha bênção, o meu poder vai com você. Aí Moisés disse, não, se seu cavode não for comigo, ou seja, se sua presença física não for comigo, eu não quero. Imaginou isso hoje, velho? Nada. O culto foi tremendo, ó. Eu fui curado, minhas finanças restauraram. Toma o microfone aí, vai cantar seu testemunho, testemunho de vitória, porque as pessoas não querem a presença de Deus, elas só querem o que Deus tem a oferecer. Eu prefiro ficar pobre, na sarjeta, eu só não quero perder a presença de meu Senhor Jesus Cristo do meu lado. Pelo amor de Deus, gente. Mas ele também pode deixar milionário. Ele pode dar tudo isso, ele dá bem materiais, ele gosta de galardoar, mas isso não é a busca nossa, isso é consequência, isso é fruto do propósito que ele tem para comigo e com você, gente. Porque Deus tem falado para a sua igreja. Vocês têm buscando tudo que te agrada, menos aprender de mim. A gente vai ver, eu vou lá buscar minha bênção. Não, cara. Você veio aqui para ouvir Jesus dizer, aprendam de mim. Ele diz, aprendam de mim porque sou manso e sou humilde. Aprendam de mim e eu te chamei de amigo. Tudo é sobre aprender de Jesus Cristo. A gente fez de Deus servo de nossas vontades. E aí surgem esses crentes que buscam convidados famosos, e agora com a internet ficou fácil, e agora com a inteligência artificial, que Rose até botou alerta no grupo, ficou até perigoso. Aí você vê, né, Jorge, como fica fácil dizer em Apocalipse que o anticristo enganaria até mesmo os eleitos, os escolhidos, se Deus permitisse. Cara, com a inteligência artificial a gente vê isso bem possível, porque pode colocar alguém que a gente admira, mas é só a gente ficar firme na rocha, em Jesus Cristo, que aí a gente não idolatrando homens, fica fácil perceber quem fala em nome de Jesus ou quem fala em nome da inteligência artificial. Porque a gente fica buscando tudo na internet, tudo que agrada é cura, é santificação, é não sei o quê, e a gente não quer disciplina, a gente não quer a cruz, a gente não quer renúncia, e a gente mostra muito mais que ama a Deus com as renúncias. Essa mulher fez o quê? Renunciou o dinheiro, renunciou o sustento, renunciou a vida, ela renunciou o fato dela não precisar ofertar, só para dizer no mundo espiritual, eu quero é agradar a Deus, e Deus mandou Jesus lá naquele momento para dizer, vejam essa viúva, é contada até hoje, a viúva, é top, né? Os fariseus. E os fariseus e aquela oferta grande lá? Jesus nem reparou.
Nem reparou. Os fariseus buscavam reputação, assim como a gente busca algo em troca. Mas aquela viúva só ofertou, só deu, sem esperar nada em troca. Meu Deus, cara. Quando a gente está, buscando um emprego, buscando um trabalho, quem está mais em Jesus nem busca essas coisas. Assim, eu estou buscando uma fonte de renda. Porque aí eu não quero limitar Jesus a seu emprego ou um trabalho. É difícil você não pedir nada, Às vezes a gente quer enrolar Deus, a gente vai orar e fala assim, ó Senhor, eu não estou querendo nada em troca não, só quero... E na verdade Deus sabe que a gente quer mesmo, velho. E tá tudo certo. Mas é difícil ser com essa viúva. Repare, a gente gosta de falar, quando Neemias chegou ali com o outro, como era o outro? Neemias era o muro e isso. E ele era o Esdras era o sacerdote lá. E aí eles falaram, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que tremendo que essa mulher, porque ela devia conhecer isso aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, porque isso significa que a gente pega isso de maneira errada, mas olhe bem, isso significa que toda a nossa motivação, tudo que a gente faz para Cristo é para alegrar a Deus. Essa viúva, ela não ofertava porque era lei ou porque não era lei, para agradar a Deus. A gente vem ao culto não porque a gente tem que cumprir uma tabela religiosa, mas para agradar a Deus. A gente ajuda o irmão não porque a gente quer ser recompensado por Jesus, mas para agradar a Deus, porque a alegria dele vai ser a nossa força. A nossa motivação, a nossa força é toda voltada cristocêntrica e não para o homem, mas para agradar aquele que nos amou primeiro, que tirou da sarjeta, que voltou querendo ver o pai morto. Não foi assim o filho pródigo? Ele queria ver o pai morto, porque a herança só se recebe de morto. Ele matou o pai na existência da mente dele. Falei igual a Isaac agora, Ele matou o pai existencialmente. Ele foi lá, gastou dinheiro com prostitutas, com jogatinas, com tudo. E ele volta e aquele pastor não disse, tá de disciplina. Aquele pastor disse, eu estou alegre, toma aí o anel no dedo, toma a sandália no pé, eu ainda mato um cordeiro gordo para você. Esse é o evangelho, meu filho. Não é botar de disciplina e matar o cara, não. É dizer, venha, que você voltou. E o que eu fiz no passado, está arrependido? Eu estou, então glória a Deus, junte-se a nós de novo. Mas isso não prende, Não prende nas armadilhas da religião. Fique aqui na minha igreja. A gente ouviu o testemunho esse final de semana de uns primos, dizendo que não foi batizado até hoje, porque não queria, Jorge, ganhar a placa da igreja. Ela era, para ser batizada, tinha que ser, você vai ser batizada para aquela igreja. Não é para Cristo, não. Velho, se alguém aqui não for batizado e quiser ser batizado, saiba que eu batizo com toda alegria. Basta receber Jesus e vocês vão ser batizados para Jesus Cristo. Quiser congregar aqui ou não. Aleluia. Óbvio, Vou explicar o que é o batismo, porque é muito importante a gente saber, na verdade é essencial, e fundamental a gente saber do que se trata. Sabe, gente, aquela viúva deu todo o seu sustento. E todos os outros deram o que sobrava. Aquela viúva deu todo o seu sustento, toda a sua vida. E a gente botar aqui esse seriado aqui, jogar um videogame, bater um vôlei de praia ali. Rapaz, de noite, olha, sobrou meia hora no meu dia, velho. Vou orar, vou ofertar um pouquinho para Deus, Pode pensar aí, gente. A gente é isso aí, velho. Oferta o que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso salário, o que sobra, de outro exemplo aí, da nossa saúde. A gente oferta o que sobra para Deus. É óbvio, gente, que eu estou falando que a gente faz isso de uma forma generalizada, mas se cada um aqui procurar em sua vida, em alguma área, em algum momento, é o que a gente faz. A gente decide toda a nossa vida e encaixa Deus em alguma coisa.
Como é que eu posso, velho? Eu faço um devocional com minha esposa e tem dia que realmente eu digo, pô, eu estou cansado, não estou conseguindo hoje. Eu sei que a gente é humano, mas por que eu estou cansado? Porque eu não fiz isso antes. E depois eu fiquei cansado e não malhei. Porque eu preferi malhar em vez de ofertar um tempo para Cristo. Todos ofertavam o que sobrava. O que entregamos a Deus? Cada um responde aí, não precisa ser de voz alta, com honestidade para si mesmo, velho. Tem que ser com honestidade. É o tempo que sobra que a gente dá para Deus? É o dinheiro que sobra? É o nosso resto? É no medo? Quando você oferta para Deus algo, é no medo. Você entendeu porque Jesus usou a questão do dinheiro aqui? Que é mais fácil você falar de uma coisa palpável, mas é no medo que a gente entrega. A gente pode entregar uma oferta financeira, uma oferta de tempo, uma oferta de oração, uma oferta de ter que gastar um tempo estudando para estar aqui pregando. Então, por que eu estou pregando? É porque no medo de Deus dizer, não, pastor, você é o pastor dali, você vai ter que pregar. Ei, Deus não está aceitando a sua pregação, Deus não está aceitando a sua oferta, mas Ele aceita quando você dá, porque você confia nele, porque Ele tomou conta de toda a sua vida. Essa pregação ia se chamar diferente, sabe como ia se chamar? Nós não nascemos de novo. Mas eu achei que ia ficar muito pesado, aí eu descrevi tudo que eu ia pregar e a inteligência artificial me ajudou a elaborar um tema, não a pregação. A pregação é todinha de Deus. O que sobrava, gente? Quem nos sustenta? Se formos honestos com a gente mesmo, quem nos sustenta? É a aposentadoria. O que seria de mim sem a aposentadoria? É meu emprego. O que me sustenta é aquele projeto dos Estados Unidos. Quantas vezes eu penso assim e posso não confessar? Mas Deus, que sonda o interior do coração, sabe que quando cortaram eu fiquei com medo. Por que eu fiquei com medo? Porque eu não sou corajoso como essa viúva, de entregar tudo a Jesus. Se o sustento é Jesus, a sua fonte é Jesus, ou ele é apenas um cano para levar a fonte para tudo quanto é coisa que você quer. Não é? Eu quero que a gente saia daqui hoje, podemos declarar nesse dia que nossa fonte é o Senhor, que o Senhor nos sustenta para a gente conseguir e decidir realmente nascer de novo. Eu vou lembrar a vocês aqui uma promessa poderosa que está em Mateus 6, 30 a 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, cara, uma folha. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa viúva fez isso, porque os gentios, os pagãos, os que não creem em Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, Ele não é Deus, Ele é Pai, Ele é Deus de todas as outras religiões. Nosso Deus Todo-Poderoso se fez Pai. Eu vou ler aqui, mas deixa eu viajar um pouco com vocês, que eu acordei de madrugada com a voz do Espírito Santo. Eita glória, essa noite eu estava tão empolgado, gente. E o ar-condicionado fazendo e eu sem conseguir dormir, mas a voz do Espírito Santo abafou aquilo ali, gente. Ele falou assim, cara, você anda como um filho de Deus? Ei, entendam. Alguém aqui não recebeu Jesus? Porque se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Cara, eu na hora, foi como um flash dentro de mim, eu dizendo assim, ó. Aí primeiro, não é para chegar assim, agora eu vou andar tirando onda, que não era assim que Jesus fazia. Mas você tem que andar com muita personalidade. Jesus andava sabendo quem ele era. Você anda sabendo quem você é. Você carrega todo o poder do Espírito Santo dentro de você. Você não é qualquer um. Eu acordei feliz sabendo assim, eu vou andar diferente. Eu não vou temer mais nada. Que Deus me encha com essa autoridade mental. Porque
Porque espiritual você já tem. Vocês herdaram o Espírito Santo da promessa quando disseram: eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Ande sabendo que tudo que você é, tudo que você tem que ser entregue a Jesus. Deixa Ele governar a sua vida. Por quê, cara? Ele tudo fará. Porque os gentios, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam pagar as contas, sabe que vocês precisam se vestir, sabe que vocês precisam comer. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso aí lhe será acrescentado. Aí ele diz, portanto, ele fala de novo. Ele deve pegar em minha cabeça, ô cabeção. Eu vou ter que repetir porque você não está entendendo, Maurício. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã fará os teus cuidados, basta o dia o teu próprio mal. É brincadeira? Essa viúva sabia que tudo que ela tinha, tudo que ela era, vinha de Deus. E ela não só disse amém, aleluia, ela agiu. Ela agiu, a ação dela, os frutos dela, demonstrou a fé dela. Não é só eu sair daqui dizendo, é eu fazer, cara. Aí, eu vou ler rápido isso aqui, tá? Que o louvor demorou um pouquinho, mas eu vou ler bem rápido. Onde está o nosso coração? Olha o que fala Marcos 10, 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, é a história do jovem rico, eu vou ler rápido, Marcos 10, 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? E ele fala todos os mandamentos. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vá, faça como a viúva e depois venha, porque não é exatamente o que Jesus queria dele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O interessante é que ele fala de um cara que cumpre todos os requisitos de um homem de Deus. Jesus não está falando com a gente aqui, miserável. Ele está falando com um cara que cumpre todos os requisitos de um homem de Deus. Todos. Quem olhar para esse cara vai dizer, ele é um homem de Deus. Ele não está falando com a gente que não cumpre a palavra e diz que é de Jesus. Ele está falando com alguém que cumpre toda a palavra. Vocês percebem isso? Mas se alguém puser a mão na cabeça, gente, porque aqui, ó, ele não cumpre. O resto da gente é assim, a gente vai num culto, se alguém começar a falar em línguas, botar a mão na cabeça e proferir profetadas, a gente sai todo avivado. Para não dizer o contrário, a gente sai afetado pela alma. E aqui Jesus está falando com um cara puro e simples que ama a palavra. A vida desse cara parece realmente a vida de alguém que a fonte dele é Jesus. Mas, no entanto, a viúva que mostrou que a fonte dela era Jesus. E eu quero me dedicar um pouco aqui. Sabe aquele selar que você vê na Bíblia? Aquele selar bíblico assim, ó. Vamos parar agora para meditar um pouquinho aqui. Eu duvido que a gente ouça essas histórias e a gente diga assim, ele está falando de mim. Vou olhar para a internet aqui, ó. Eu duvido que você ouça essa história aqui do jovem rico e você diga assim, ó, esse pastor está falando para mim. Pois é, o jovem rico aqui somos nós não somos a viúva, não. Nós somos o cara que não deixa nossas coisas de lado, que não quer deixar, não quer renunciar nada, mas quer ter Jesus ainda. Nós não somos aquelas pessoas que entregam toda a nossa vida despreocupada para Jesus. Mas se você for uma dessas que é igual a viúva, glória a Deus, você é uma exceção. Sabe por quê? Esse jovem rico representa muito mais eu e você.
Muito mais. Mas muito mais mesmo. Sabe, nós somos egoístas. Por isso que eu falei que eu ia começar falando de mim. Nós somos os que dizemos, o dinheiro é meu. Eu oferto, eu dizimo se eu quiser. É meu esforço. Eu dou carona se eu quiser. Não é assim. O corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. O dinheiro é meu, eu viajo para onde eu quero, o tempo é meu, eu dedico ao que eu quero, a vida é minha, eu vou para onde eu quero. Por mais que a gente aqui não admita, no nosso interior, algumas dessas frases saem. Cristão, Jesus diz assim, se mandarem andar 1 milha, ande 2. Se oferecerem uma face, dê a outra. Olhe dentro de si se a gente não é mais parecido com o jovem rico do que com essa viúva. E Jesus está dizendo para nós nesse momento, gente, vá, abdique de toda a sua vontade, venha e me siga. E nós, vendo que nossas vontades são muitas, nos retiramos. Vendo que queremos usar nossos bens do nosso jeito, nos retiramos. Vendo que a gente quer controlar o nosso tempo, a gente mesmo, nos retiramos. Porque nossa fonte, às vezes, está longe de ser Jesus. Sabe qual um dos principais problemas da igreja? Admitir. Aquela samaritana em João 4, Jesus quis apresentar aquela fonte de água que jorra para a vida eterna, que se fará na pessoa, se ela beber daquela fonte. Mas aquela mulher não bebeu daquela fonte até que ela admitiu. Realmente, o Senhor não é minha fonte. Minha fonte são os homens que eu sou carente. E toda hora eu caso com um, vou para outro, vou para outro, vou para outro. Agora sim, minha filha, você aprendeu o que é adorar em espírito e em verdade. Vá lá, vá pregar esse evangelho por toda a Samaria. Só quando a gente admitiu que a gente é o miserável que não se entrega por Jesus, porque a gente tem tantas outras coisas que a gente coloca na frente dele. Confesse a Jesus que você não se entregou a ele e faça dele a sua fonte. Porque só pode beber da água da vida eterna os que eu adoro em espírito e em verdade. Eu vou pular isso aqui e vou para o final. Pastor, o dízimo é do Antigo Testamento. Pastor, a Bíblia não diz que não podemos beber. Pastor, eu vou para o inferno porque fumei. Pastor, crente pode fazer tatuagem. Pastor, pode-se fazer isso e aquilo. Quer ser grande aos olhos de Deus? Faça o que você tem que fazer por amor a Ele. Oferte seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação. Faça por amor a seu pastor. Faça por amor à obra, por amor ao seu irmão. Então, por que ser fiel a Deus com tudo que sou e tudo que eu tenho? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Não é porque é pecado, não é porque a igreja mandou não fazer, não é porque crente pode fazer isso e aquilo, é porque eu sou uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, e eu sei que certas coisas não convêm. Eu sei que eu quero agradar a Deus. Eu dou tudo que eu tenho porque eu quero Jesus sentado no banquinho e dizer: vê a oferta de Abraão. Ele rejeitou fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque era lei, ele nem procurou saber que era lei, ele sabia que isso me agradava. Isso é a graça, gente. Isso é a graça que ninguém quer. Tornou mais difícil, sabia? O Pai me amou primeiro, por isso eu oferto, por isso eu sou fiel, por isso eu dedico meu tempo, por isso eu não bebo, por isso eu não me drogo. Aquela viúva ofertou o que havia de mais precioso, sabe o que é? Toda a sua confiança em Deus. Vocês estão me entendendo? Mateus 5,20 vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Por que a gente esquece esses versículos na Bíblia? Você sabe a potência do que Jesus falou? Eu quero dizer a vocês, os fariseus cumpriam os mandamentos, né?
Eu quero dizer a vocês que se a sua justiça, ou seja, se sua forma de agir, de se comportar, se a sua obediência, se tudo isso aqui, se ela não superar e muito a dos fariseus, de forma alguma entrará no reino de Deus. Por que não pregam isso? Porque a igreja fica vazia. O que Jesus está dizendo é... esqueci de ofertar. É ótimo, né, que eu dou exemplo agora. O que Jesus está dizendo é, cara, eu estou ofertando aqui 100 mil reais. Glória a Deus, um dia vai ser isso. E Jesus pode rejeitar. E eu posso estar ofertando 2 reais aqui. E Jesus analisar meu coração e receber. Se a minha justiça, cara, não exceder a dos fariseus, por que você dizima? Porque a lei não excedeu a dos fariseus. Por que você dizima? Porque tudo que eu tenho é de Jesus, porque a igreja precisa de luz, porque o pastor precisa comer, porque isso aqui, porque o reino, eu quero que o reino cresça. Por que você não dizima? Porque eu estou preocupado aqui com minha família também. Fique tranquilo, Deus está avaliando o seu coração. Se é para dizimar por lei, não faça, porque não agrada a Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Tudo que a gente faça agora tem que exceder a justiça da lei, a justiça dos religiosos, a justiça dos fariseus. Agora é pela graça, não é mais pela lei. Agora é porque ele me amou e eu sou todo dele. E se eu todo dele, eu dou as primícias de meu dízimo mesmo. Por quê? Porque eu digo, Senhor, Pai, tem tudo sob controle. Esse sou eu não imponho para outra pessoa. Isso aqui é tão lindo, mas eu não vou ler não. Agora, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Interessante, Rose, se fará nele. Quando a gente entrega Jesus, quando a gente bebe Jesus, se fará na gente. Sabe o que ele está dizendo? Que a gente vai ficar a um passo da bênção, da palavra que sai da nossa boca. Da nossa palavra a gente vai se alimentar. Quando Jesus é a nossa fonte e a gente está cheio, a água está na gente. A fonte de água se fará nele uma fonte de água viva. Aí Jesus diz, tudo que profetizar, o Pai te dará. Se seu coração está em Jesus, tudo que sair da sua boca se materializa. Esse é o evangelho da prosperidade bendita e não maldita. Sabe, tem uma história, para quem acha, ninguém daqui, alguém da internet talvez, que acha que eu estou falando de dinheiro. Tem uma história em Atos 8, que vem um Simão, um espertão, e vê os apóstolos colocando a mão nos outros, e quando ele coloca a mão, o cara recebe o Espírito Santo. Ele coloca a mão em outro, o cara recebe o Espírito Santo. Você lembra disso? Aí Simão vai, ei, eu te pago para você me dar esse dom também. Bem, pelo jeito que se lembrou. Eu te pago para isso. Pedro vira para ele e faz assim, vai ser destruído você e o seu dinheiro. Aí passaram-se mais de 2000 anos. Você acha que mudou? Vocês que estão, que isso eu não boto no meio não, vocês que estão botando dinheiro para Deus, ou ofertando qualquer outra coisa para Deus, que eu estou falando na pregação de hoje, tempo, qualquer coisa que você oferte para Deus, se você está querendo negociar com Ele, a palavra é a mesma para a sua vida. Não acredite no que esses miseráveis ladrões desses pastores estão dizendo, não. Não existe negociação com Deus. Você vai ouvir de Jesus, vai ser destruído você e seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro e eu não quero a sua adoração. Você bote não pelo que você vai ganhar, e sim porque você já ganhou tudo na cruz do Calvário. A gente ganhou a salvação eterna e esse é o presente melhor na vida. Jesus é lindo demais, mas o dinheiro vem. Há uma diferença em você botar para receber e você botar sabendo que recebe. Está escrito. Quanto mais plantar, e não é só dinheiro, eu gosto de dizer isso. O que você planta, você colhe. E não é na mesma medida. É sacudida. É muito mais, cara.
Sabe, eu vi um texto hoje, eu já tinha até colocado. Não estude a Bíblia, não estude a palavra, não. Sabe por quê? Se você estudar a palavra, ela vai destruir sua religião. Se você não quer destruir a sua religião, não lê a Bíblia. Porque se você meditar na palavra de Deus com Jesus como chave hermenêutica, você destrói a religião. Só que destruir a religião é como destruir um Deus para a maioria dos evangélicos. Porque se você destruir a religiosidade, porque religião da Bíblia não é a palavra de Deus. Religião da Bíblia é cuidar dos órfãos, pobres, viúvas. É isso que agrada a Deus. Religião não salva. E religião é boa ação. Acabou a religião aí. Agora é Cristo. Mas a pessoa não quer perder a religião. Porque a religião dá um status de conforto. Eu faço isso e eu estou bem com Deus. Eu dizimo, eu estou bem com Deus. Eu vou ao culto, eu estou bem com Deus. E na graça você faz tudo isso, Deus avalia seu coração e vai dizer, né, Bena? Você está mal comigo, mesmo fazendo tudo isso. É brabo, né, velho? É top demais, cara. Sabe, tinham 2 sumos sacerdotes em Israel, que já era um absurdo. Só era para ter um. Repare como a religião faz. Ele cria doutrina e já bota 2, Anás e Caifás. Não tinha? Mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto. Presta atenção nisso que eu estou na conclusão. Hein, Bena? Tinha 2 no templo, sumo sacerdote, mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto. João Batista, o que é que você está fazendo no deserto? Era para você estar no templo. Fazendo o que todo mundo está fazendo. Tem que ter um altar. Tem que ter sacrifício, João Batista. O que é que você está fazendo lá? Você está todo errado. Era para você estar dentro do templo, fazendo tudo certinho. Ei, João não estava envolvido em nenhum sistema do templo. João não estava envolvido em nenhum sistema religioso. Ele estava no deserto, fazendo da maneira errada para os religiosos. Escandaliza quem faz da maneira que Jesus quer, né? Ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Está errado, João Batista. Se você se arrepende, tem que levar um sacrifício. Tem que levar um cordeiro para ser morto, tem que levar um boi, tem que comprar uma pomba. E João dizendo, não precisa de nada disso. Se você se arrepender, eu já te batizo. Ele já estava anunciando um reino que viria. É top, né? E aqui não haverá mais sacrifício, mas haverá entrega. Se você oferta o que tem sido sacrifício, olha como eu vou concluir. Se o que você oferta a Deus tem sido um sacrifício para você, você não nasceu de novo. Você não recebeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é mais por sacrifício que você oferta, que você dizima, que você oferta seu tempo, que você oferta a sua gratidão, que você se preocupa com o pastor, que você faz o trabalho do pastor ser mais leve, como as escrituras diz, mais feliz, mais alegre, que você se preocupa com o seu irmão do lado. João, o que eu vou fazer, João? Eu sou um policial. Ah, João, olha, eu roubei não sei o que eu faço? Aí João só responde assim, ó, ei, o cobrador de impostos pergunta também, né? E eu, o que eu faço? Não cobre juros excessivos. Faça justiça. Ame ao próximo. É só isso. O sacrifício todo já foi pago. Oh, meu Deus, cara. Eu sou soldado que faz. Sabe, gente? Como fala Romanos 12, né? É uma mudança de mente. É metanoia. A gente precisa sair da Matrix. Essa Matrix chamada mundo, essa Matrix chamada sistema. Ele fala, não se amolde aqui esses ladrões. Jesus chama os pastores que não pregam o evangelho de ladrões, não sou eu. Fala assim, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão é o pastor, não é o diabo. O diabo é o lobo nessa frase. O diabo é o lobo devorador. O ladrão é o pastor. Não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em abundância.
As cerimônias estavam dentro do templo e o Espírito estava no deserto com João. Ei, as cerimônias continuam dentro dos templos aí. E o Espírito está dentro de templos humanos, que podem estar aqui hoje, como pode estar na sua casa lá cuidando do seu marido, como pode estar na praia jogando bola, como pode estar num grupo de vôlei. O Espírito do Senhor não tem limites de parede, gente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é domesticado. E as igrejas estão querendo domesticar o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. E quem está com Jesus também vai incomodar. E assim continua. Quem se mantém no Evangelho foge do normal. Quem se mantém no Evangelho fica no deserto com poucas pessoas que entenderam. Com os poucos que fizeram Jesus de sua fonte. Fizemos aqui tudo diferente. Escandalizamos, porque a gente não liga para as opiniões dos Anás e dos Caifás, mas o melhor é que o Espírito de Deus continua conosco, e não na porteira da religião. Jesus Cristo fala assim para encerrar, antes dele falar do lobo e do ladrão, ele diz assim, ó, eu sou a porta, e quem entra por mim, entra e sai no pasto. A religião não é uma porta, não. É uma cela de cadeia. Você só entra, ele te tranca para você não sair daquela denominação, para você não sair daquela igreja, para o pastor ser o maioral, o dono dos seus rebanhos. Cristo não. Se o Filho libertar, ele é a porta, você entra, você sai, você é livre para pastar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se move, ele te acompanha, ele não fica em sistema religioso, mas ele te enche de uma maneira, e se você nasceu de novo, ou se não nasceu de novo, a gente vai orar por você aqui, porque Jesus Cristo vai te tomar de uma maneira que você vai dizer, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu sou é teu, minha casa, meu dinheiro, tudo por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é seu, Cristo, tudo que eu sou é seu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo inteiro, tudo é teu. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus Cristo. Ele é bom, ele é fiel.